novas contratações do último ano foram no setor de serviços. O setor de serviços, ele não funciona de segunda a sexta, das 8 às 18. O setor de serviços, ele funciona das formas mais variadas. Então, quando eu falo que a gente tem que flexibilizar a contratação para remunerar por horas e ter mais flexibilidade na negociação de como a pessoa vai trabalhar, eu estou a reforma trabalhista já fez isso. Não fez isso. Olha só. Ela permite acordos, ela permite o acordo de jornada de trabalho entre o trabalhador e o empregado. Aí eu vou te falar o que acontece na prática, que esse é o distanciamento de quem tá na política e quem tá na vida real, com todo respeito. E eu me coloco também no rol dos políticos. Se você faz um acordo e esse cara entra na justiça, ele ganha. Eu tô falando isso por experiência própria, Ava. Se você hoje faz um acordo com o seu... Ó, eu vou te falar porque... Outra história. Tinha uma transportadora. Aí eu chamava alguém lá pra trabalhar comigo, tava tudo certo. A gente ia lá no sindicato e homologava a rescisão desse cara. Eu não quero mais trabalhar com você não quer mais trabalhar comigo, tá bom, tá aqui. Vai no sindicato, eu era obrigado, pagava uma taxa, o sindicato dava um carimbo, está homologado, está tudo certo. O cara entrava na justiça e ele ganhava de mim de novo. Isso é pós junho de 2017? Pós reforma trabalhista? Isso é antigo. Então... Mas depois da reforma trabalhista, hoje isso ainda ocorre. Por exemplo, vou dar um absurdo pra você. O cara abre uma microempresa, a tal da pejotização. Aí eu começo a prestar serviço pra você. Você tem um bar, tô prestando serviço pra você. Aí um dia você não quer mais meu serviço. Ó, não quero mais, tá bom. Eu vou na justiça e falo assim, na verdade eu abri uma microempresa, mas eu só trabalho pra ela. Isso dá vínculo trabalhista. Isso é a confusão justamente dessa anomalia jurídica que nós temos no Brasil, que a Constituição diz uma coisa, o sindicato diz outra, a negociação com o patrão diz outra e a justiça diz outra. É absolutamente assim, esquizofrênico. Beleza. Eu acho que eu quero falar uma coisinha sobre isso. Se você quiser girar a roda do assunto, eu tô tranquilo também. Sabe, por enquanto eu vou falar um trem aqui importante desse negócio, que é o seguinte. Pejotização. Agora, o cara vai lá, se o cara for lá e denunciar, a justiça vai chegar à conclusão de que existe um vínculo. Porque não existe hoje uma legislação que impeça, por exemplo, que um PJ possa ter um contrato com carga horária de CLT enquanto PJ. Aprimoramento da legislação. A gente precisa ter para não chegar no empregador. Eu entendi. O cara é PJ, ele não é CLT, mas ele presta serviço todos os dias, de 8 a 18, recebendo do PJ. Mas é justamente isso que eu trouxe pra mesa. Isso é permitido na teoria, na prática não. Então, na prática você depende da cabeça do juiz. Então, às vezes, por exemplo, vamos supor, eu contratei você e contratei ele. Vocês dois são PJ, eu tenho um negócio. Aí vocês dois só trabalham pra mim, tá tudo igual, pago igual, tá tudo certo. Aí um dia eu falo assim, não quero trabalhar com nenhum dos dois. Pum. Você entra na justiça num lugar, ele entra na justiça em outro lugar. A decisão dele é uma, a decisão sua é outra. Isso acontece na prática, é por isso que eu estou dizendo. Sem uma legislação clara, você mesmo diagnosticou, nós não vamos reduzir jornada de trabalho, nós não vamos fazer acordo coletivo, nós não vamos fazer nada, porque o ambiente do Brasil é esquizofrênico, a gente não consegue, né, ter uma clareza. Ó, é assim, a regra é essa. Não dá pra dizer. Depende da cabeça do juiz que cai lá na justiça trabalhista. No final das contas é isso. Bom. Cabeça de juiz é igual fralda de neném. A gente nunca sabe quando a merda vem. Você confirmou a minha hipótese de que um exemplo horrível que você trouxe, aliás, o exemplo é bom, mas o fato é ruim, ocorreu antes da reforma trabalhista. Depois a gente também. Mas a gente teve uma redução gigantesca de ganhos de causa em relação a isso. Por outro lado... Mas não zerou. Tá, porque zerar é impossível, né? Então, a gente não zera nada, a gente não zera fraude em programa social, a gente não zera fraude em prédio, a gente não zera nada. Mas é a mesma coisa que você, uma mulher morreu ali, mas também não dá pra zerar homicídio, né? É o que eu tô falando, a gente tem que pelo menos mirar pra zerar. E eu não tô falando que isso é uma exceção. Qual é o dado disso? Eu não vou saber te dizer aqui exatamente, olha, aí eu tenho que fazer um estudo jurídico de, olha, X% das decisões trabalhistas saíram de forma divergente, não. Justamente por isso que eu tô dizendo, que as nossas percepções, que são sim contaminadas por um ambiente de insegurança jurídica, nos levam, a partir da nossa visão de mundo, a achar que tal coisa tá acentuada, mas a gente precisa de dado pra isso. Mas antes, deixa eu só falar um negocinho pra eu não perder aqui, o Venvance já tá passando o efeito, então deixa eu meter bala logo pra gente avançar. Que é o seguinte, a gente tem, além da pejotização, a gente teve, e não foi nem na reforma trabalhista, foi um pouquinho antes, no preparo da reforma trabalhista, ali em março, a gente teve um aumento da terceirização, e hoje a gente tem um outro fenômeno que é a quarteirização. A quarteirização existe enquanto figura jurídica? Não. Mas eu vou te dar o dado concreto do que a gente está vivendo lá em Goiás. Os hospitais públicos contratam terceirizadas para prestar serviço para o poder público e as terceirizadas contratam outras empresas, ou seja, quarteiriza. De enfermeiro. Você tem enfermeiro quarteirizado, você tem maqueiro quarteirizado. Tá uma quebradeira danada, os caras estão no front da maternidade sem receber há 3 meses. Total razão disso. Então, o que a gente teve? Sabe por que isso acontece? A gente teve, só pra finalizar rapidinho, a gente teve, enquanto ideal, vou ser otimista, a gente teve, enquanto ideal, facilitar modelos de contratos para que o serviço chegasse mais rápido, especialmente, inclusive, nos contratos do poder público. O que aconteceu? O contrário. A gente tem um monte de empresa que precisa, na minha avaliação, agora eu vou ser até meio punitivista, beijo Foucault, a gente tem que prender esses caras, porque a gente pipocou de empresa prestadora de serviço pro poder público, de empresa que terceiriza a terceirização. No final, o serviço é prestado mal e porcamente o trabalhador sai sem receber. Ava, tem que resolver isso. posso falar uma coisa? Você Claro. trouxe um exemplo que aconteceu comigo.
É o que eu tô te falando. Sabe por que isso acontece? Isso acontece porque contratar hoje no Brasil é uma batata quente. Eu peguei o serviço, eu vou contratar, eu não sou otário. Eu tô com o serviço aqui, eu pego o serviço, ó. Põe de braço do baixo aqui, ó. Contrato tudo trouxa aí pra contratar mão de obra. Eu chamo o Vilela. Ô, Vilela, é o seguinte, consegui um contrato aqui num hospital. Só que preciso de maqueiro. Você não quer contratar os maqueiros pra mim? Tá bom, aí você vai fazendo isso. Porque é uma batata quente tão ruim que eu jogo pra você. Ele joga pra você, ele joga pra você, ele joga pra você. E assim por diante. Eu já fui Mas não parece ruim, porque tem tanta gente disputando. Não, é horroroso. Nessas licitações, então por que a pessoa não contrata direto? Tá direto de gente disputando. Vamos lá. Se eu não tô dizendo serviço, gente trabalhador, tô dizendo empresa. É claro, porque disputando valor. Disputei aqui, ganhei uma prestação de serviço por um hospital. Então ele vai me pagar 10 pra eu contratar 10 pessoas. Tô dando um exemplo aqui pra conta ficar redonda. Por que eu vou chegar pra você e falar, eu te pago, sei lá, 8 pra você contratar 10? Sendo que eu posso ficar com os 10. Porque eu sei que o problema contratação é tão grande que eu prefiro ganhar menos, mas empurrar essa batata quente pra outra pessoa. E no Brasil isso é tão esquizofrênico, mas tão esquizofrênico, que nem assim o cara escapa. Eu tô falando que já aconteceu comigo. Uma vez, olha só, a gente teve que contratar um soldador pra trabalhar dentro da General Motors. Exato, porque contratando... Simplesmente você ter contratado alguém no Brasil, a chance de, por motivo infinitamente aleatório, você tomar um processo depois é insana a chance, tá ligado? A Gerdau comprava os carros da General Motors e eu prestava o serviço. Aí a Gerdau passou uma norma que é o seguinte: só pode ser contratado aqui quem tem ensino médio completo. Aí tinha um soldador lá que ele não tinha ensino médio completo, só que ele era muito bom. Eles chegaram pra mim e falaram assim: contrata você, o soldador, e aí a gente te repassa aqui. Beleza, ele vai ser o funcionário da minha empresa. Tá bom, eu prestava o serviço. O que aconteceu no final das contas? Ele me pôs no pau. Aí sabe o que aconteceu? Refletiu neles de novo. Então, são dois errados. Errado porque eu tive que entrar no circuito, já tá errado. E errado porque quando ele me pôs no pau, ainda respingou nos caras. E a gente resolve esse erro como se a gente teve uma legislação trabalhista que permitiu que esses modelos de contrato fossem feitos. Aí nós chegamos lá. Eu acho que a gente tem que rever a resolução trabalhista. Eu acho que a nossa resolução trabalhista ela está absolutamente desatualizada. E ela foi... E as atualizações foram mal feitas? Foram muito mal feitas. E tanto que nós temos, sei lá, quantas PECs a gente tem numa Constituição que foi forjada num momento da sociedade. Você mesmo trouxe no início do debate. Ela tá tratando que a reforma trabalhista foi a revolução trabalhista, sendo que não foi, né? Foi só, modificou poucas coisas. Já no momento da sociedade, a gente estava com trauma de ditadura. Se a gente estava com trauma de ditadura, a gente acabou exagerando pro outro lado. E eu acho que eu não quero nem ditadura e nem Constituição de 88. Eu quero uma coisa nova. Porque, de fato, Ava, quando você toma uma decisão no calor de um momento onde você não está equilibrado, você tende a exagerar. Se eu acabei de brigar com o Vilela aqui e um repórter me perguntando, o que eu falei? E às vezes passa uma semana, puta, mano, Vilela é mó gente fina, só tivemos aquele problema lá. Então o que eu tô dizendo é, a nossa Carta Magna de 88, ela foi feita de um jeito que ela trouxe, né, esses problemas. E esse problema que eu tô te trazendo aqui, eu vou te trazer um problema pra você ver como não é percepção. Isso aqui é um dado objetivo, eu também mostrei no debate com o Alfredinho. Dá uma olhada aqui, ó. Isso aqui é o número de dias que a justiça... Só deixar reto aqui. Que o número de dias que a justiça demora para resolver um problema em primeira instância, tá? Então, isso aqui é o gasto nosso com justiça. Então, olha onde a gente tá. A gente gasta muito, tá? Aqui tá Reino Unido, Itália, Portugal, Alemanha, eles estão aqui. A gente gasta aqui, ó, como eu mostrei no outro gráfico. Isso aqui é a média de dias para resolver. Japão, 107. Vamos pegar a Hungria, 200. França, 272. A Itália, que já é ruim, nós estamos falando de 560 dias. O Brasil é 1.600. Então, a gente não vai conseguir. A gente tem um problema. E aí, acho que eu vou até pegar um gancho pra gente... A gente pode dar uma girada e voltar nisso, que você trouxe um exemplo seu, lá do maluco do posto, que abriu o Lava Jato e tal. E aí Lava Jato não, hein? Então, que aí tem até a ver com o Lava Jato, que eu ia dizer. Por quê? Porque quem foi que abriu a denúncia contra você? O Ministério Público. Não, foi um cara do sindicato. Você falou que foi o Ministério Público. Foi um cara do sindicato que viu o que estava acontecendo e levou ao Ministério Público. O Ministério Público, sozinho, nem tem condições de fiscalizar ele por si só, né? Tudo que está acontecendo. É claro que existem as pessoas que saem em campo e tal, mas eles se ocupam mais, e eu acho que acertadamente, de casos graves, como, por exemplo, trabalhos análogos à escravidão, ou sonegadores. Tem um monte de gente trabalhando sem registro. É na hora. Sim. Esse caso precisou do estímulo do sindicato. E aí o que eu tô falando, são vários índices de erro, são várias camadas de erro. É a legislação, é o Ministério Público e é o sindicato. Então você acabou com o sindicato resolveu o problema? Não, porque a lei ainda tá errada. Então nós temos que mudar a lei. Porque foi o que eu te perguntei, se você não soube, como é que tinha acontecido isso? Se o Ministério, aliás, o sindicato passou lá no rolê, pensou, vou denunciar esse otário. Aí o Ministério Público pensou, ele é muito otário, então eu vou lá em cima. Exatamente isso. Aí a gente tem sim um problema que cai nesse dado que você tá trazendo aí, que alimenta esse dado, que a gente tem uma justiça trabalhista, sim, muito inchada, em parte por problemas e brechas que precisam ser solucionadas na legislação, mas para isso, o debate tem que acontecer, as coisas têm que ser propostas, os textos têm que ser aprimorados, mudados, arquivados, o que não pode a gente fazer de conta que tá tudo bem do jeito que tá, sem propor isso.